Querida igreja, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 7, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 18 para frente. Livro do Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 18 em diante. Tenho pensado neste texto nessa semana, tive o privilégio de compartilhar um pouco dele em alguns dos nossos PGs. Aliás, convido os irmãos, as irmãs, aqueles que estão se achegando à igreja, conheçam nossos pequenos grupos. São realmente bons lugares para aprender a palavra de Deus, para interagir com pessoas que estão chegando à igreja, serem úteis à vida uns dos outros. Tem sido um dos grandes motivos de alegria para nós, ver como tem funcionado nossos pequenos grupos, a seriedade dos líderes, o comprometimento dos anfitriões e a perseverança daqueles que participam. Louvado seja Deus, a palavra sendo ministrada, homens e mulheres considerando e reconsiderando suas vidas. É para isso que esta ferramenta é usada na igreja desde os tempos bíblicos. Começou em Atos e nunca mais deveria ter parado. É verdade que a igreja parou em determinado momento e passou séculos sem usar essa ferramenta, mas há tempo para tudo e nesses tempos tem se usado isso novamente e biblicamente orientado tem servido muito à causa do Senhor. Nessa semana eu pude trabalhar um pouquinho nos PGs este tema e hoje pela manhã também compartilhei um pouco dele na nossa classe de catecúmenos pela manhã, tratando sobre um tópico, o conhecimento de Deus. Nós estamos trabalhando na Escola Bíblica Dominical inteira, um currículo de 2 anos de teologia reformada mesmo. E não é diferente na nossa classe de primeiros passos, na classe de catecúmenos. E lá estamos trabalhamos nessa manhã o conhecimento de Deus. E poucas pessoas conheceram mais a Deus do que Davi. Então, eu vou meditar neste texto nesta noite. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículos 18 a 29, porque é uma oração do rei Davi, uma oração de resposta do rei Davi diante de uma ação de Deus na sua vida. Qual seria esta ação? O que Deus fez para Davi, em um determinado momento, entrar na casa do Senhor, se assentar diante da Arca da Aliança, talvez ficar horas olhando para a Arca da Aliança e conversar com Deus. O que fez Davi, o que levou Davi a este momento de tanta introspecção, a este momento de tanta busca, a este momento de abrir o coração, como nós costumamos falar, na presença de Deus. O que fez Davi se derramar? O que fez Davi abrir mão da sua estola de rei? O que fez Davi abrir mão da sua segurança particular? O que fez Davi entrar na tenda onde estava a Arca da Aliança e ficar ali diante da arca para considerar algumas coisas da sua vida com Deus? Está escrito. Então, no versículo 18, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas?
para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo, para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Deus, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Meus irmãos, quando Davi foi falar com Deus na tenda e diante da arca, talvez Davi estivesse... Davi reinou 40 anos sobre Israel. Talvez Davi estivesse no ano 10º de reinado, 1/3 mais ou menos do reinado. Davi começou a reinar em Israel algum tempo atrás. Vire 2 páginas para trás e você encontrará no capítulo 5 o momento em que Davi começou a reinar em Israel. No capítulo 5, nos versículos de 1 para frente, está escrito, então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo, somos do mesmo povo que tu és. Outrora sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Os primeiros 7 anos ele reinou em Hebrom. Se você virar a página um pouquinho à frente, perceberá uma coisa no versículo 6. Uma das primeiras coisas que Davi fez, assim que foi ungido rei de Israel, foi conquistar uma cidade. Davi entendia que não poderia reinar sobre Israel a partir de Hebrom. E então vai até Jerusalém, que era chamada cidade dos Jebuseus. Conquista essa cidade, assume o comando dessa cidade definitivamente, dá um nome a essa cidade, chamada de Cidade de Davi, Cidade de Sião, e os reinos ao seu redor começaram a reconhecer o poderio de Davi. Porque Davi, quando foi ungido rei sobre o povo de Israel, o povo de Israel continuava a ser povo pequeno. No entanto, como aquele povo pequeno poderia conquistar aquela cidade e agora se estabelecer na cidade dos Jebuseus? Mas ali estava Davi. O versículo 11 mostra que os reis ao redor começaram a valorizar tanto. Veja o que fez Irão, rei de Tiro. Enviou mensageiros a Davi, madeira de cedro, carpinteiros, pedreiros, e edificaram uma casa a Davi. Mas não foi uma casa. Foi um palácio, foi um lugar absurdamente superior a tudo que se tinha noção. Ali foi morar Davi, porque um dos reis mais poderosos da época, Irão, tinha dado de presente essa casa a Davi. Não que Davi precisasse, mas era a maneira de dizer, tu és grande, Davi, nós queremos fazer esse benefício a ti. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Alguns filhos de Davi nasceram, versículo 13, 14, 15 e 16, mostra que vários filhos nasceram, o que provavelmente, realmente, Davi já estava depois de 10 anos do seu reinado. Então Davi está neste momento, reinando sobre o povo de Israel, até que em determinado momento, os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei de Israel, e está contado nos versículos 17 para frente, que subiram a todos para prenderem Davi, ou seja, para tentarem destruir o reinado de Davi. Contudo,
do versículo 17 ao versículo 25, nós veremos que Deus dirige Davi para uma das suas grandes batalhas, e Davi vence os filisteus. Mas quem eram os filisteus? Irmãos, os filisteus causaram muitas preocupações ao povo de Deus. Antes de Davi ser rei, o rei anterior a Davi era Saul. Antes de Saul, não havia rei. Era o tempo dos juízes. Antes dos juízes, era o tempo de Josué. E antes de Josué, era o tempo de Moisés. Então a história vem assim. Moisés, o legislador, Moisés morre, Josué assume o comando, entra na terra prometida, não há sucessor de Josué. Mas há os juízes. Os juízes dirigiram, julgaram a terra por muito tempo. Só que em um determinado momento, os filisteus venceram uma das maiores batalhas contra o povo de Deus no tempo de juízes. E levaram o bem mais precioso que o povo de Deus tinha. Levaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança já estava há algumas décadas com os filisteus, em Gate. E Davi se questiona sobre isso. Ora, somos o povo de Deus, estamos na terra que Deus nos deu, o profeta veio até a minha casa, ou casa de meu pai, Jessé, disse que eu seria rei sobre o povo dele, cá estou, nós somos o povo dele, mas cadê Deus? Cadê a arca? Então Davi vai até os filisteus. Na vitória sobre os filisteus, Davi também retoma a arca e traz a arca para Jerusalém. Aí o capítulo 6 mostra Davi trazendo a arca para Jerusalém, local da escritura, inclusive, que mostra que um dos seus serviçais, Uzá, morre por tocar a arca em um determinado momento, que é quando, possivelmente, Davi escreveu o Salmo 15, que nós lemos no começo do culto. Davi consegue trazer a arca para Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, fazendo festa, sendo repreendido por Mical, sua esposa, que é filha de Saul, inclusive, Davi traz a arca para Jerusalém, mas tem um outro problema. Onde ela vai ficar? Onde vou colocar a arca do Senhor? E começa a fazer comparação da sua vida com Deus. E começa a pensar, eu sou um rei humano. Eu sou um rei com um determinado, uma certa quantidade de poder. E eu moro neste palácio de cedros, de ouro puro. Eu moro neste lugar que todos passam e dizem, gente, eu queria morar aí. Eu moro num palácio real. E onde Deus vai morar? Bom, a palavra de Deus em Êxodo 25, você não precisa abrir, mas em Êxodo 25, que é o segundo livro da Bíblia, está escrito como que a arca deveria ser feita. Então é dito, detalhe por detalhe, como essa arca deveria ser feita, e no finalzinho está escrito assim, Deus falando a Moisés, e eu virei e falarei contigo na arca, tu virás diante de mim, e diante da arca eu conversarei contigo sobre tudo o que o povo de Deus, o meu povo, deve fazer. Então Davi tinha uma noção clara que Deus vinha, a partir do que estava escrito na Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que a arca seria feita, o propiciatório seria feito, e Deus falaria por aquela arca, e ele pensa, eu preciso fazer um lugar digno. E toma uma das decisões, talvez, mais conscientes de Davi. Vou fazer um templo para o Senhor. Vou fazer um palácio para o Senhor. Vou fazer algo melhor do que eu tenho. Porque eu posso. E o Senhor merece. Eu posso fazer e o Senhor é digno disso. Chama o seu profeta, Natã, e diz, Natã, profeta de Deus, vou fazer uma casa para o Senhor. Natã diz, ok, vai e faz, segundo o teu coração. Mas logo na próxima noite, Deus vem a Natã e fala uma coisa muito significativa a Natã. Que é o que está no capítulo 7
versículo 1. Vou ler para você entender por que Davi fez aquela oração que eu li no começo. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus, que ele havia trazido há pouco, se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Está falando de Salomão, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia se não a apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti, porque Saul era o rei anterior a Davi. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. É quando Davi, depois de ouvir as palavras do profeta, entra então no versículo 18 e fica diante da arca do Senhor e resolve considerar algumas coisas. Por quê, meus irmãos? Porque Davi acabara de receber o seu primeiro não. Davi acabara de receber a primeira negativa, que aos seus olhos parecia uma coisa impossível de acontecer. Por que Deus diria que não? As coisas estavam diferentes. O reino estava estabelecido. Por que não um templo majestoso e suntuoso ao Deus de Israel? Contudo, Deus diz: Natã, vai e diz a Davi: não. Aproveito esse contexto para fazer uma pré-aplicação do que eu vou falar no final. Igreja, como a gente reage ao não? Como você reage a um sonoro não? Vou apontar duas possibilidades comuns, que a psicologia e não só, mas é fácil de entender. Normalmente o ser humano tem duas reações a não. A primeira reação a não é tentar convencer que aquele não é sim. Que é quando a gente começa a argumentar e contra-argumentar. Então imaginemos que fosse o caso de Davi. Natã, Deus disse isso mesmo para você? Natã, tem certeza que não foi um sonho que você teve, Natã? Será que Deus diria isso a ti, Natã, que não quer a casa? É de graça. Natã, fala de novo com Deus. Natã, Deus merece uma casa, Deus merece um templo. Natã, não pode ser. Eu vou insistir. Natã, eu vou fazer igual. Eu vou fazer, e quando tiver feito, Deus não vai recusar, porque vai ficar lindo. Vou colocar o que tem de melhor. Ou uma outra reação.
É assim, é? Não quer? Está desprezando? É assim? Quero fazer uma coisa boa, mas não quer? Puxa, que Deus é esse, hein? Eu aqui com as melhores intenções. Tá bom, não quer, faço para quem queira. Faço para outro Deus. As duas reações comuns do homem natural ao não são tentar convencer que o não é sim ou desprezar. Isso é o mais comum, em quase todas as situações. Quando chega o não, dói. E antes de assimilar a dor do não, vamos dialogar, vamos conversar. Ou despreza. Não quer? Não quer. Tem quem quer. Por que será que Davi não tem nenhuma dessas reações? Por que será que Davi não entra em briga com o Senhor para fazer aquilo que estava no seu coração? Por que será? Uma primeira ideia que o texto nos sugere está no versículo 22. Davi entra nessa tenda da congregação e ali fica, conversando com o Senhor, dizendo: Senhor, nem tenho muito do que falar de mim, porque o Senhor me conhece tudo, totalmente. Portanto, diz o versículo 22, grandíssimo é o Senhor. A primeira reação de Davi, ela não é nem de contra-argumentação, nem de revolta, nem de qualquer outra coisa, senão que considerar que aquele que disse não é maior que ele. É tão grande que a expressão hebraica para esse texto é mais ou menos assim: o Senhor é tão grande que mesmo que eu me esforce, eu não vou conseguir compreender a sua dimensão. O Senhor é tão grande, o Senhor é maior do que aquilo que o profeta Isaías disse. O profeta Isaías disse no capítulo 66, ele disse assim que Deus era tão grande, mas tão grande. Está escrito assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Quando Davi diz: Senhor, tu és grandíssimo, Davi está dizendo: por mais que eu me esforce, eu não vou compreender o quanto o Senhor é perfeito. E por conta do Senhor ser tão perfeito, o seu não me faz bem. Como nós estamos falando sobre o conhecimento de Deus, como nós estamos falando sobre uma reação exemplar de Davi, poderíamos pensar rapidamente sobre o que fazemos quando Deus não nos dá o que pedimos, quando Deus insiste e sonoramente, através dos fatos da história, comprova e confirma que a resposta daquilo que pedimos é não. Só tem um jeito de eu e você entendermos bem o não de Deus, e começa pelo quanto nós consideramos realmente Deus. E não um Deus humanizado, e não um Deus prestativo, e não um Deus que tem que dizer e nos explicar porque faz as coisas. Os dias atuais são dias de grandes heresias, meus irmãos. Uma das maiores heresias é a tentativa de diminuir Deus ou de condensar Deus ao limite dos meus olhos, a ponto de eu poder dialogar com Deus como eu dialogo com as pessoas. E sem perceber, com isso, a igreja não consegue dizer: grandíssimo é o Senhor. É por causa disso que nós vemos uma reação muito diferente em Davi,
E é por causa disso que esse homem é uma grande inspiração para todo o que quiser ser um crente piedoso. Todo o que quiser e entender que ser um cristão piedoso, no exercício da piedade, no exercício da vida devocional com o Senhor, quiser se relacionar com alguém muito maior que nós. O ponto alto é a grandiosidade de Deus, e a grandiosidade de Deus é diametralmente oposta à pequenez do ser humano. Então, quando um ser humano quiser se relacionar com Deus com dignidade, a primeira coisa que ele deve pensar é que ele está se relacionando com alguém que não é ser humano. Ele está se relacionando com alguém que não pensa como ser humano. Ele está se relacionando com alguém que não sente como ser humano. Mas ele está se relacionando com alguém que é o Criador do ser humano. Ele está se relacionando como um vaso que se relaciona com o seu oleiro. Ele está se relacionando com uma criatura que se relaciona com o Criador. E todo cristão piedoso se quebranta todo quando compreende quem é esse Deus. Não fala com Deus como fala com qualquer um. A forma como Davi reage ao não é devotando ao Senhor tudo aquilo que o Senhor é para ele. Veja como ele fala. Ele diz: grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Por que será que Davi diz essas coisas? Grandíssimo és tu e não há ninguém como tu. Porque era muito comum os povos levantarem casas para os seus deuses. Inclusive os próprios filisteus haviam levantado uma casa para o deus deles, que se chamava Dagon. E tem uma história, inclusive, com a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança foi colocada no templo de Dagon. E a Bíblia diz que enquanto a arca ficava lá, a imagem de Dagon aparecia sempre de cabeça para baixo, com um braço quebrado, e ninguém entendia nada, até o dia que alguém disse: é melhor tirar essa arca desse lugar. Quem era o vivo e quem era o morto lá no templo de Dagon? Davi diz, nesse momento, na hora que ele está na casa: Senhor, o Senhor é único mesmo. O Senhor não é como os deuses criados pelas pessoas. O Senhor não é como uma forma, uma imagem que se esculpe. O Senhor não é como um ídolo que eu mando, que eu digo o que deve acontecer. O Senhor, realmente, onde é que eu estava com a cabeça quando eu quis fazer casa para o Senhor? Realmente o Senhor não pode habitar. Por mais que eu faça a melhor das casas, ela sempre será de coisa perecível, de madeira, de areia. Ela nunca atingirá a dignidade do Senhor. Por mais que aos meus olhos seja lindo, ao Senhor sempre será horrível. Agora, para Davi chegar a essa conclusão, primeiro Davi precisa reconhecer a grandiosidade de Deus. Por isso, irmãos, a primeira ideia dessa meditação, uma reação exemplar, diferente, é que Davi considera verdadeiramente a grandiosidade de Deus. E eu quero levá-lo a considerar isso. Irmão, Deus é grande. Irmão, irmã, Deus é Deus. Faz e comanda a sua vida do jeito que Ele quer. E eu e você não temos a mínima condição de fazer frente a esse Deus. Oremos para que Ele nos dirija bem. Oremos para que Ele nos conduza. Oremos, irmãos. É o máximo que podemos fazer. Não pensemos que somos os reis da nossa vida. Não pensemos que somos os responsáveis pela nossa vida. A primeira coisa que o rei Davi, eu estou falando do rei Davi, um dos maiores reis da existência da terra, reconhecido inclusive em âmbitos seculares. Estou falando de Davi, o rei de Israel. Ele disse: Senhor, grandíssimo és tu. Acredite, se Davi disse isso, você não erra em dizer a mesma coisa. A segunda coisa que Davi, na sua oração e na sua reação exemplar, que realmente me faz ficar horas pensando
Que homem é este? Como ele agia desse jeito? Por que eu não sou assim? Meu Deus, por que eu não consigo considerar Deus grande desse jeito? Por que eu não consigo considerar Deus realmente único, adorado? Por que eu não ouço as palavras dele o tempo inteiro? Uma das coisas que me faz sofrer quando leio Davi é isso. Ele conhecia Deus bem. Veja o versículo 23. Davi faz uma outra consideração. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, e quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Se no primeiro momento Davi considera toda a grandiosidade de Deus, logo em seguida ele contempla a humanidade do povo, o povo de Deus. E quando ele contempla o povo de Deus, é interessante que ele olha e ele está pensando no seu reino, obviamente, ele está pensando nas 12 tribos de Judá. Ele está pensando naquele povo, olhando para o que está além das colinas de Jerusalém, os muros que separam Jerusalém do resto dos territórios. Ele está olhando para o que acontece no meio do povo de Deus e não acontece nos povos diferentes, distantes, e chega a uma conclusão. O grande e poderoso Deus fez para si um povo grande e exclusivo. E muito forte. É interessante notar isso em Davi, porque é comum e, não está errado falarmos da fragilidade, da nossa fragilidade como povo de Deus, né? Sempre pequenos, sempre perseguidos, sempre ridicularizados, sempre questionados. Nós, pastores, então, sofremos demais. É tão sério que quando um dos nossos pastores vai fazer financiamento em algum banco, as pessoas não querem nem fazer. Aí os pastores têm que dizer que são professores. Não está bem, esse tempo está difícil. Mas você também assim, fala assim lá no seu trabalho. Amanhã, segunda-feira, minha gente, tem uma revelação a fazer para vocês. Eu sou crente. Diz isso. Irmãos, eu sou um presbiterianão, ou eu sou um batista, ou eu sou um homem de Deus. Minha gente, tem uma coisa para falar para vocês. Eu leio a Bíblia todo dia. Vai falar isso para um cientista? Meus irmãos, os tempos são tão difíceis quanto eram difíceis. Não é fácil ser povo de Deus. Sempre pequenos, sempre atacados de uma forma ou de outra. Nós queremos cuidar tanto das nossas casas, não é? Tanto das nossas famílias. Lutamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Hoje de manhã foi feita uma homenagem bonita dos pais. Os pais aqui com as crianças no colo, cantando o Salmo 78, que aprendemos, ensinamos aos nossos filhos. Tão maravilhoso. Só que quando a gente desce dessas escadas, quando a gente sai dessas portas, quando a gente vai para a nossa casa, os nossos filhos vão para o colégio, os nossos filhos entram nos corredores dos nossos colégios sentindo o cheiro de entorpecente. Os nossos filhos sentam na sala de aula e embaixo das carteiras de sala de aula está cheio de chicletes grudados. Os professores não aguentam mais os alunos. Alunos não querem ouvir os professores. Eles voltam para casa, o pai acha que eles estão aprendendo muito. Vai descobrir quando vem o vestibular. Tempos difíceis, meus irmãos. Nós oramos, intercedemos e queremos levar nossos filhos no caminho do Senhor. Minha luta e nossa luta, hoje pela manhã conversando com professores da Escola Bíblica Dominical. Nós temos 25 professores. Nossos irmãos, quase todas as irmãs, na verdade, se reuniram comigo no gabinete pastoral nessa manhã. Falamos alguns minutos sobre educação infantil. Uma das preocupações dos nossos professores de Escola Bíblica Dominical, reverendo, tem que falar para os pais trazerem os filhos para a Escola Bíblica Dominical. Os pais não estão trazendo os filhos para a Escola Bíblica Dominical. Difícil, meus irmãos. Porque a semana é muito exaustiva, o trabalho é muito, o trânsito é demais. Tem que dormir no domingo de manhã.
Ok, mas tudo bem. Na segunda eles vão para a escola. A escola vai ensinar caráter, honra a eles. Eu te pergunto, vai? Deixa o teu filho em casa. Não se importa em dar uma instrução segura a ele. Um dia nós vamos chorar juntos este erro. Mas quem sofrerá o erro, a consequência do erro, será você. Ah, meus irmãos, não é fácil viver. E ser crente, então, é mais difícil ainda. Por conta da posição que temos de ter, por conta de não nos deixarmos ser engolidos por uma demanda enorme de imoralidade. Contudo, Davi olha para esse povo e diz, que povo é esse? Olha como Davi fala do povo. Ele diz, quem há como o teu povo? Sabe por quê? Porque é gente única. Sabe por quê? Porque é gente que o Senhor resgatou para ser teu povo. Sabe por quê? Porque o Senhor fez deste povo o seu povo. Porque o Senhor fez deste povo, o Senhor se fez o Deus deste povo. E o Senhor deu a este povo a condição de ele resistir. O Senhor deu a condição desse povo de, mesmo sendo pequeno, perseguido, ser vitorioso. Tudo isso porque quis Deus que fôssemos o povo exclusivo dele. Mas ele tinha acabado de receber um não. Ele queria fazer uma grande coisa para o Senhor e o Senhor disse, que é isso, Davi? Vou te falar uma coisa. Tu falas de fazer casa para mim, eu vou te falar que eu é que faço casa para ti. Não fala de fazer casa para mim, quem faz casa aqui sou eu. E é quando Davi então diz a ele que fará uma casa para ele. E diz, inclusive, é como se ele dissesse, Natan, vai e diz a Davi, ele quer fazer uma casa para mim, mas quem vai fazer uma casa para sempre para ele sou eu. Natan, vai e diz a Davi que a casa dele será perpétua, o filho dele, Salomão, será rei. E essa linhagem, este fio de ouro chegará um dia no meu filho. E o meu filho, Jesus Cristo, será também chamado filho de Davi. Não foi assim que os cegos gritaram? Filho de Davi, tem compaixão de nós. Natan, vai e diz a Davi que ele não entendeu ainda. Vai e diz a Davi que eu não quero casa, que eu faço casa e que ele cuide de ser rei. Natan disse. Davi poderia ter se revoltado, mas não, ele entra na casa do Senhor e faz essa oração que nós estamos estudando. Com a primeira coisa, Senhor, tu és o grande aqui e eu sou o pequeno. Logo em seguida, e este povo que o Senhor fez é povo forte, exclusivo e vencedor. Mas o que liga, o que faz o Deus grandioso falar e conduzir um povo para ele ser grande? Aí vem a terceira ideia, ela está no versículo 25. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, diga-se o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Meus irmãos, o que Davi liga, a interpretação de Davi, é que a grandiosidade de Deus e a exclusividade do povo tinham uma ligação, e a ligação era exatamente a palavra de Deus. A palavra, diz o versículo 25. Irmãos, essa palavra, ela tem uma procedência. Essa palavra é como se fosse a declaração. Essa palavra é como se Davi estivesse dizendo, sabe, eu entendo por que este povo é tão poderoso, porque o assunto deste povo, que este povo pensa e fala, e aprende e estuda, é sobre o Senhor. Eu sei porque esse povo resistirá a todas as perseguições e permanecerá povo do Senhor, porque ele é guiado pelas coisas que o Senhor fala. Davi entende que a grandiosidade de Deus e a exclusividade do povo é mantida pela palavra. Por isso ele diz, aquilo que o Senhor falou a Natan, confirma.
Eu só tenho uma coisa a fazer, Senhor, me arrepender de querer fazer casa para o Senhor. Eu só tenho uma coisa a fazer, a reconhecer que os seus planos estão certos, eu estou aqui para cumprir os seus planos. Eu estou aqui só para dizer ao Senhor que não leve em consideração a minha arrogância, mas confirma os seus planos sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E os planos de Deus para a vida de Davi também eram pela palavra de Deus. Irmãos, outros textos bíblicos que falam da palavra de Deus são muitos. Você não precisa abrir. Mas o salmista do Salmo 119 é aquele que diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é dada a Moisés nas tábuas da lei. Era a palavra que descia. A palavra de Deus é sugerida por Deus quando Josué está conduzindo o povo para dentro de Canaã. E está com medo, naturalmente, porque ele substituiria Moisés. Mas Deus fala com Josué e diz: ser forte e corajoso. Mas não deixe de meditar neste livro. Medite nesse livro, de dia e de noite. Meus irmãos, a palavra é o que trouxe ânimo ao rei Josias, quando em momentos de idolatria, de criação de poste-ídolos e tantas outras coisas, de deserção do povo de Deus, da adoração, numa reforma do templo, de repente se acha o livro da lei, no templo em reforma, e Josias rasga suas vestes, que era uma maneira de reconhecer pecados, se coloca saco, em pano de saco, põe cinza na cabeça, e diz ao povo inteiro que se arrependa de ter vivido sem Deus, pela palavra. Irmãos, a importância da palavra é tão grande, que o último autor das Escrituras, João, foi chamado na ilha de Patmos, e Deus disse a ele: faça isso, 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 escreve isso, isso, isso. E então, quando isso estiver completado, João, o meu povo terá tudo o que precisa para viver. A centralidade da palavra de Deus. 3 coisas são fundamentais: a grandiosidade de Deus, a exclusividade do seu povo e o que liga as duas coisas: a palavra. Quando a igreja perde a noção da palavra, ela logo cai em idolatria. A história mostra isso depois da Bíblia. A igreja se formou lá pelo ano 300. Lá pelo ano 1000 ela começou a debater sobre muitas coisas, se separa Oriente e Ocidente. 1300 e pouco, a Bíblia é proibida, fecha-se a Bíblia, ninguém mais pode ler a Bíblia. Também chamado de tempo de trevas. De 1339 a 1517, ninguém pôde abrir a Bíblia. Até que Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg e logo depois transforma a Bíblia, traduz a Bíblia para o alemão. E a Bíblia volta para a mão do povo. E quando a Bíblia volta para a mão do povo, luz, lâmpadas se acendem, as lâmpadas para os nossos caminhos, que estavam no Salmo 119. E então a Europa inteira passa a ser iluminada. Pelas hidrelétricas? Pela palavra. A palavra de Deus ilumina país por país. John Knox vai para a Escócia, enfrenta a rainha primeira, porque tinha a palavra. A palavra vem para a América. A palavra estabelece no norte da América uma nação para o Senhor. Anos e anos, séculos e séculos, universidades foram formadas. Harvard, Cambridge, Oxford e tantas outras pela palavra. Na base central de Oxford está escrito: todos os profissionais que serão formados, de Harvard, todos os profissionais serão formados aqui nessa universidade, servirão para a glória de Deus. Infelizmente o homem em tempos atuais foi e quebrou e não tem mais nada em Harvard. Se tornou uma universidade comum, pobre, pequena. Não é nada em relação aos ideais de Deus. Não sei nem se há cristãos lá. E nas outras também. Ok. Cada vez que o povo se afasta da palavra, tudo se escurece. Em 1500, quando a palavra foi trazida a nós de novo,
o mundo foi iluminado por ela. Como está o mundo hoje, meus irmãos? Iluminado pela palavra? Quem são os nossos exemplos? Quem são os nossos líderes? Quem seguimos, irmãos? Tenho a impressão que o mundo está em trevas. Ok, mas você não pode estar em trevas, porque eu e você, como povo exclusivamente de Deus, não importa a geração que vivamos, a nós foi dada a palavra. Eu e você só ficamos em trevas quando a palavra é fechada. Irmãos, eu gostaria muito que todos nós vivêssemos com a palavra aberta. Eu gostaria muito que você, pai, abrisse a palavra para ler com seu filho. Eu gostaria muito que você, filho, lesse a palavra de Deus, aprendesse com ela para se tornar um homem, uma mulher idônea. Mas isso é com cada um. A centralidade da palavra é intocável. Ela sempre será o centro, ainda que não queiramos admitir. Davi conseguiu ter essa reação exemplar por conta dessas três coisas. Reconheceu a grandiosidade de Deus, percebeu a exclusividade do povo de Deus e percebeu a centralidade da palavra. Eu quero concluir essa meditação te convidando a pensar como você reagiria ao não de Deus. Como você reage ao não do dia a dia? Irmãos, eu tenho a impressão que nós estamos cada vez mais impacientes. Tenho a impressão que nós estamos cada vez mais irritados. Tenho a impressão, citei no pequeno grupo, e cito agora, vi um exemplo muito ruim no trânsito de São Paulo nessa semana, porque uma senhora, que eu conheço a senhora, uma professora de uma universidade muito reconhecida e muito capaz, eu a conheço, e casualmente a vi no trânsito, quando alguém fez alguma coisa que ela não gostou, fazendo coisas que uma mulher não deveria fazer. Como reação. Ontem à tarde, no supermercado, a mesma coisa. Vi uma mãe, porque a filha não conseguia lidar bem com o carrinho de compras, ela pegou aquele carrinho de compras e jogou aquele carrinho de compras para cima de outros carrinhos. Ela pensou que estava sozinha, mas eu estava logo atrás. Quando ela me viu, ela corou, ficou vermelha. Mas já esquece e vai continuar a fazer outras coisas com seu filho ali na frente. Irmãos, na mesma fila do supermercado, a pessoa que estava atrás de mim, em 10 minutos de fila, conseguiu falar de 20 coisas ruins. Desde o quanto se demora numa fila, ao quanto os preços estão caros, ao quanto ela não gosta de morar nessa parte da cidade, o clima, até o clima. As pessoas estão muito irritadas. Mas é assim, aparentemente não. Aparentemente está tudo bem, até alguém cutucar na costela. Aí, o leão explode. Irmãos, isso é porque somos latinos, passionais, ou isso é porque temos muita dificuldade em lidar com a oposição? Eu quero te conduzir a uma ideia, a uma reflexão. Irmão, o mundo sempre será mundo, sempre será impaciente, sempre será irritadiço, sempre estará chateado com qualquer coisa, de governos a coisas mais simples como, sei lá, alguém que anda com o cachorrinho na calçada e não cuida das necessidades do cachorrinho, sei lá. O mundo sempre reclamará de tudo, mas, me perdoe o exagero, eu vou dizer de maneira didática, você não precisa ser um chato desses. Quero lhe ajudar. Quero lhe dizer que, como povo de Deus, a gente não precisa ser ignorante a esse ponto. Porque nós somos povo do grande Deus. Porque nós somos povo exclusivo de Deus. E porque temos a palavra a nos nortear. Quando vivemos como mundanos,
é a consequência de estarmos distantes da palavra de Deus. Quando vivemos como ignorantes, é a consequência de não sabermos onde estão os livros da palavra de Deus. Por isso não conseguimos ensinar nossos filhos, porque nem sabemos onde estão os livros. Não. Nós fomos chamados para ser o povo de Deus. O vitorioso povo de Deus. Ainda que sejamos fracos e pequenos e frágeis, somos de Deus. Eu queria que você entrasse nessa semana com uma noção clara da grandiosidade de Deus. De que você é um ser exclusivo dele, mas que você será mantido e viverá com exclusividade para Deus a partir da sua palavra. Sem a sua palavra, você se diluirá na massa comum. Ninguém saberá que tu és cristão. Pobre de ti. Ninguém pode fazer mais nada por ti. Mas se você pela palavra viver, ninguém precisa fazer nada por ti, porque Deus faz tudo. O diferencial na sua vida chama-se palavra. Jovem, adolescente, por favor, palavra. Devocional na semana, palavra. É isso que nos faz diferentes. Fecha a palavra e você será igual. Será mais um. Bom, mas nós fomos chamados para sermos exclusivos. Eu vou orar ao Senhor e nós vamos ministrar a ceia do Senhor em seguida, porque há uma orientação para que nós vivamos e nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Quando o Senhor Jesus falou a Satanás, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Senhor, eu quero orar por isso, Senhor, para que a tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Senhor, eu quero clamar por isso. Quero clamar pelas casas em que a tua palavra está fechada, Senhor. Ah, meu Deus, como isso foi acontecer, Senhor? Como, Senhor? Abra a tua palavra nos nossos lares, ministra-nos pela tua palavra, Senhor, ilumina as nossas vidas, Senhor, mostra-nos, Senhor, que somos povo exclusivo teu e mostra-nos a tua grandiosidade. Então não nos assustaremos tanto. Então os sobressaltos da vida não nos atingirão com tanta facilidade. Permita-nos assim, Senhor, pelo teu poder, pela tua santidade. No nome do Redentor Jesus Cristo. Amém.